Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, dia 6 de agosto, eu já quero pedir a você que compartilhe, comente, se inscreva, divulgue essa palavra para o maior número de pessoas possíveis. Não para a nossa glória, mas tudo para a maior glória de Deus. Hoje, transfiguração do Senhor. Hoje é festa solene. Por causa da transfiguração do Senhor. O texto que nós acabamos de ler é o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. Esse texto é um texto muito rico e a transfiguração do Senhor, ela marca para nós e ela traz para nós, primeiro, no contexto onde ela acontece. Segundo a tradição, a transfiguração do Senhor, ela acontece no Monte Tabor. O Monte Tabor era um monte da região ali da Palestina que se elevava acima da planície. É como se fosse, por exemplo, o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, né? Acho que é uma imagem que nós conseguimos ver, né? Um monte imponente que se eleva sobre uma planície e lá dá uma visão muito bela, mas que esse monte ele é repleto de árvores frutíferas e de uma paisagem muito agradável. É esse cenário que Jesus escolhe para se transfigurar diante dos seus íntimos. Veja que ele leva Pedro e os filhos de Zebedeu, como diz a palavra, que é Tiago e João. Então vai lá os 3 da intimidade, aqueles mesmos que irão para o Horto das Oliveiras com Jesus, aqueles 3 mesmo ali, os íntimos, que sempre estavam nos momentos assim de maior intimidade de nosso Senhor. Esses 3 estavam lá: Pedro, Tiago e João. Nós estamos falando de Tiago maior, sempre importante lembrar isso, o filho de Zebedeu, irmão de João evangelista. Então Jesus vai ao Monte Tabor, segundo a tradição, e lá ele se transfigura diante deles. Uma vez que também a tradição diz que esse relato acontece 1 ano antes da paixão de Cristo. Segundo a tradição cristã, a transfiguração aconteceu por volta de 1 ano antes, né, de Jesus então sofrer sua paixão, passar pela paixão por amor a cada um de nós. O interessante desse texto é que ele quer trazer para os discípulos uma grande preparação. Então veja, olha a delicadeza de nosso Senhor. 1 ano antes de Jesus sofrer a paixão, Jesus então se mostra para os seus íntimos de fato como ele é. É claro que mantendo a sua humildade, mas ali aparece refletido a glória. Jesus se mostra e diz lá que a roupa dele ficou tão branca como nenhuma lavadeira poderia alvejar aqui nessa terra. E aparecem 2 personagens nesse texto muito curiosos, que é Moisés e Elias. Ora, Moisés, o representante da lei, Elias, o representante dos profetas. Jesus então está querendo dizer para os discípulos que nele
em Jesus, ele está assumindo agora toda a lei e toda a profecia. E isso é importante por quê? Isso é importante pela novidade do Evangelho. Isso é tão importante que os seus, como diz o prólogo de São João, não aceitaram Jesus, porque não aderiram à novidade do Evangelho. Eles ficaram com as suas ideias pré-concebidas, com seus preconceitos, ficaram com as suas ideias antigas e encarquilhadas e não deram oportunidade à novidade do Evangelho. É aquilo que Jesus disse certa vez no próprio Evangelho de São Mateus, que não dá para colocar remendo de roupa nova em pano velho, e nem dá para colocar vinho novo em odres velhos, senão eles se perdem. Então é isso. A novidade do Evangelho não consegue penetrar em esquemas caducos, esquemas antigos, esquemas carcomidos pelas traças, como os judeus ali, eles se fecharam no seu mundo, não deram oportunidade. Por isso aparece lá Moisés e Elias. Jesus está dizendo: eu sou agora toda a lei e toda a profecia. Eu sou aquele que devia vir. Ele se mostra como Deus. A importância aí da transfiguração do Senhor para cada um de nós. E logo em seguida, Jesus fala para eles: não conte isso a ninguém até que eu tenha ressuscitado. E os discípulos ficam assim, né? Porque um ano antes, eles sequer pensavam no que aconteceria no ano seguinte. Sequer pensavam, sabiam o que aconteceria depois. Mas Jesus ali já estava incutindo no coração deles a graça de quem ele era, para que quando acontecesse, eles ficassem, né, com o seu coração lembrando desse dia. Meus irmãos, nós também precisamos ter recordação e lembrar às vezes na nossa vida quem é Jesus. Porque no momento da dificuldade, nós temos um grande problema dentro de nós. Nós simplesmente esquecemos que Deus existe, esquecemos que Ele está conosco, esquecemos que Ele é todo-poderoso e muitas vezes a gente fica como os discípulos. Porque o que aconteceu com a paixão de Cristo? Diz os textos bíblicos que todos, com exceção de João, todos deram no pé. Todos correram. O único que estava aos pés da cruz, junto com as santas mulheres, inclusive a mãe de Jesus estava lá, era João Evangelista, o discípulo que Jesus amava, o discípulo mais jovem. Era ele que estava lá. Nem Pedro, nem Tiago, né, nem Filipe, nem nenhum outro discípulo ficaram ali com Jesus. Todos eles deram no pé. Na hora da dificuldade, esqueceram de tudo. Veja, Pedro e Tiago, que estavam com Jesus no Tabor, estavam no momento da transfiguração, na hora da dificuldade, eles dão no pé, eles vão embora, eles ficam assustados. Claro, ficar assustado é humano, mas eles não lembraram daquilo que Jesus tinha revelado para eles, de quem ele era. Eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, nos momentos de dificuldade na nossa vida, não esqueçam quem é Jesus para vocês. Não esqueçam quem é Jesus Cristo nas vossas vidas. O que Ele pode fazer, o que Ele mostrou, quem Ele é. Jesus, Ele está conosco. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele caminha conosco, Ele está no meio de nós, Ele é o nosso Deus. Então, se Ele está conosco, não há o que temer. A própria Sagrada Escritura diz: não temas, pelo menos 366 vezes. É uma para cada dia do ano, ainda tem uma para quando tem um ano bissexto. Deus está nos lembrando o tempo todo que nós não tememos, nós não podemos e devemos ter medo de nada. A única coisa que nós teremos que ter medo nesta vida é de pecar. Tirando isso, da morte, da doença, da dor, nada pode nos separar, como diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31 seguinte: nada pode nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus no alto da cruz. Deus te abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.